Bom, já arrumamos tudo aqui para a gente falar da terapia das cores. Pessoal, a cromoterapia, ela usa o poder terapêutico das cores somado à incidência de luz. Então ela age através do eletromagnetismo, porque a luz é uma forma de radiação eletromagnética. A luz ela é composta por diversos comprimentos de onda diferentes e cada faixa de comprimento corresponde a uma cor específica. Por exemplo, o violeta ele tem um comprimento mais curto, mais rápido, entre 380 e 440 nanômetros, que é a unidade de medida dessa frequência. O vermelho ele tem um comprimento de onda mais lento, mais longo. Então é isso que diferencia essas cores. E aí a gente precisa sempre da incidência de luz para que tenha essa atuação mais potente no campo físico, emocional, energético também. Falando um pouco das formas de aplicação que vocês estão vendo aqui, a gente tem algumas formas diferentes. Então, a cromoterapia não é simplesmente você tá usando uma cor vermelha, a cromoterapia está agindo. Não, isso faz parte da psicologia das cores, a percepção das cores, que acontece essa atividade no nosso cérebro pela percepção das cores, mas não tem especificamente a ver com a atuação da cromoterapia. A gente vai falar um pouquinho mais disso. Mas algumas das formas de aplicação da cromoterapia que eu gosto muito é através, por exemplo, da água solarizada. Então aqui a gente vai usar a incidência de luz a partir dos raios solares para fazer a nossa água. Hoje a gente não vai fazer propriamente, quem sabe numa próxima pauta, deixem aí se vocês querem aprender que eu ensino, mas é uma das formas que eu adoro. E é super simples, ó, essas aqui eu comprei, mas essa garrafa é daquelas de suco de uva, sabe? Muito simples da gente fazer mesmo, tem muitos benefícios para a nossa saúde, porque aí dessa forma os raios solares, essa luz vai incidir nessa cor e vai passar essa frequência vibracional, essa frequência específica de cada cor para a água, que depois a gente vai tomar ou usar em várias aplicações. Outra forma é através da lâmpada. Então existem lâmpadas que você compra facilmente na internet, ó. Essa aqui tem o controle, ó. Vai mudando e vai escolhendo a cor que você quer. Essa aqui ainda tem conecta com Bluetooth do celular, então ela solta uma música, é super terapêutico. Essa aqui, por exemplo, no espaço que eu atendo, eu gosto de deixar mesmo no teto, ela não tem uma incidência muito forte, então isso também é importante de dizer. Se uma lâmpada ou até mesmo a lanterna de cromoterapia tem uma luz muito fraquinha, isso vai interferir na qualidade e na efetividade do tratamento com a cromoterapia também. A gente precisa de uma luz correta, com essa frequência bem específica que a gente falou e com uma luz potente para que tenha ação ali no corpo, tanto no corpo físico quanto emocional e energético que eu falei. Essa aqui, ó, por exemplo, como vocês podem ver, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas ó, ela é bem forte, o azul também vai apertando e vai trocando, tem o índigo, rosa, vermelho, laranja, ó, talvez aqui no papel vocês consigam ver um pouquinho melhor. Enfim, então ela precisa dessa forte incidência de cor. Existe, por exemplo, aquelas lanternas que você compra que vai encaixando a ponta do cristal. É muito legal a gente integrar as terapias, eu sempre falo sobre isso, da gente integrar diversas terapias naturais. Então a gente estaria ali associando a cromoterapia com a cristaloterapia, mas o problema dessa lanterna que tem a ponta do cristal é que a incidência de luz fica bem fraca. Então pensa na efetividade de um tratamento com uma cor bem forte, bem potente e de uma cor fraquinha. É claro que vai interferir, então essas são algumas das formas de aplicar a cromoterapia. E como age a cromoterapia no nosso corpo? Vamos falar primeiramente do campo físico, né, na matéria, no nosso corpo palpável mesmo. Existe uma teoria que é chamada de teoria dos biofótons, que eles dizem que as nossas células, elas emitem fótons, que são micropartículas de luz, impossível da gente visualizar a olho nu, mas existe ali um aparelho que eles já conseguiram detectar isso, então elas emitem esses fótons de luz, essas micropartículas de luz para comunicação entre si. Então existe essa teoria e que quando a gente aplicasse a cromoterapia, então essa luz com uma frequência
vibracional, uma frequência de luz também específica, a gente conseguiria reharmonizar essa comunicação entre as células, dos biofótons. E isso também causa a movimentação de elétrons. Então essa é uma das formas que a cromoterapia age. Além disso, cada cor ela tem um estímulo específico. Então a gente vai falar um pouquinho de cada uma, mas por exemplo o vermelho é uma cor estimulante e ela de fato estimula o nosso corpo, ela eleva a temperatura, ela eleva a circulação sanguínea, estimula, eleva a nossa pressão sanguínea, ela estimula o nosso sistema nervoso, então traz tudo isso. Ou por exemplo o verde, o azul, que é mais calmante, então supressor do sistema nervoso. Então isso ajudaria, por exemplo, o nosso corpo suprimir a produção de certos hormônios, estimular o funcionamento do nosso organismo. Então, essas são as atuações no campo físico. No campo mental, dessa mesma maneira, então, o nosso sistema nervoso está diretamente relacionado, né? Essas respostas também emocionais que vão surgir. Então, essa é uma das formas. E daquilo que eu estava falando um pouco mais no início dessa pauta, da percepção das cores. Então existe, né, esse estudo da psicologia das cores também, que é fato, quando a gente está muito olhando, muito próximo a cores mas como o vermelho, o laranja são mais estimulantes, isso causa uma certa agitação, um certo estímulo na gente e isso afeta o nosso campo emocional, as nossas sensações. Por outro lado, quando a gente tem contato com luzes como o lilás, como o azul, isso traz um relaxamento e nem precisaria da incidência de luz para que isso acontecesse. Se você entra num ambiente que é todo vermelho, pensa o teto vermelho, as paredes, isso traz um estímulo, isso pode ser até muita energia para o seu dia a dia. No quarto não seria interessante você pintar as paredes dessa cor, por exemplo. Existem cores que estimulam a criatividade, então de repente você pintar uma parede do seu escritório com amarelo vai ser positivo, e aí isso tem a ver com a percepção das cores que é ativado diretamente no nosso cérebro. Pode variar de pessoa para pessoa. Então de repente uma pessoa tem um bem-estar maior olhando e ficando com o vermelho. Outra, isso já causa uma sensação de agitação muito grande. Então, nesse ponto pode variar um pouco. E também a questão energética. O nosso campo sutil, né, nosso campo vibracional, ele depende muito dessas frequências. Então, quando pensa que a gente está, os nossos chakras, né, que são os pontos de energia desse campo sutil, se eles estão em desequilíbrio, eles estão com a frequência vibracional também desestabilizada. Conforme a gente aplica, usa a cromoterapia da forma correta, correspondente a cada questão, a cada ponto que a gente está precisando, ou correspondente a cada chakra também, a gente vai conseguir trazer a reharmonização dessa frequência vibracional a nível sutil. E vamos falar um pouquinho então sobre cada cor aí para vocês conhecerem. O vermelho eu já comecei a falar, ele é uma cor mais estimulante, então como eu disse, eleva a temperatura, pressão arterial, até tem contraindicações a cromoterapia por isso, né? Uma pessoa hipertensa, não é legal ficar com a incidência do vermelho na lanterna, por exemplo. Eleva a temperatura, então combate doenças, sintomas como gripe, resfriado, que a gente precisa aquecer o corpo mesmo, extremidades frias. Estimula mesmo a ação, então pessoas que estão muito apáticas, que precisam dessa energia, pode usar o vermelho. Aqui estou fazendo um apanhado geral, né? O laranja, ele também traz esse estímulo, mas olha só que interessante, ele não eleva a nossa a pressão arterial. Então, quem é hipertenso, mais precisa dessa energia, mais agitação, mesmo desse movimento, pode entrar com o laranja, tanto na lanterna como qualquer outra forma de aplicação. Aí depois do laranja a gente tem o amarelo, que está aqui fora de ordem, né? Mas seguindo aí o espectro solar, a gente tem o amarelo, que é uma cor que estimula muito a criatividade, estimula o bom humor. Então pessoas que de repente estão passando por um período de maior tristeza, dessa apatia, enfim, essas emoções mesmo de baixa energia, o amarelo seria um bálsamo, assim, eu acho que eu até misturaria um pouco do amarelo com o laranja, que ia ser maravilhoso. Aí depois do amarelo vem o verde aqui, que é super prático de usar e é uma cor que eu considero muito equilibrante, né? Se a gente for falar do espectro solar, ele está bem no centro, está bem no meio entre as 7 cores que a gente está falando. Também é relacionado ao nosso chakra cardíaco, a Anahata Chakra, que está no centro dos nossos 7 principais. Então é uma cor bem equilibrante, sabe? Então já resume aí a atividade que ela faz, se você precisa de equilíbrio na vida, em todos os sentidos,
traga o verde, também é uma cor que estimula muito a saúde do nosso corpo, traz um bem-estar, uma harmonia em geral, a cura, uma cor associada à cura também. Nem falei que também tem o marketing das cores, né? O vermelho, por exemplo, estimula a fome, então lembra lá daquele fast food muito conhecido? O vermelho e o amarelo estimulam. São bem as cores que esse fast food escolheu, só para vocês entenderem. O verde, então, de cura, vocês podem ver, está muito associado a lugares de tratamento mesmo, de bem-estar, natureza, uma cor que traz isso. Então, no marketing também, a psicologia das cores faz muito sentido da gente estudar. O verde, ele tem ação também anti-inflamatória, anti-infecciosa, ele estimula a regeneração do corpo, é mais calmante, assim como o azul, é uma cor super tranquilizante aí para o sistema nervoso, fria, uma cor fria. Então, quando tá com febre, por exemplo, na minha filha, eu sempre ligo essa lâmpada, que é legal que tem o tripé, então eu deixo assim, posicionada do ladinho dela no berço, fazendo compressas, claro que não numa febre extremamente elevada, tá, pessoal? Mas eu já consegui abaixar bem a febre dela, fazendo outras aplicações da cromoterapia e das terapias naturais mesmo, e deixando a luz azul direto no corpinho dela, porque é uma cor fria, esfria o nosso corpo, resfria mesmo. Abaixa também a pressão arterial, ela dá uma acalmada geral, tem uma ação desinfetante, anti-infecciosa, anti-inflamatória. Então, pensa, se a gente falar de inflamações, geralmente o nosso corpo fica o quê? Mais avermelhado, né? Quente. Às vezes, sei lá, uma picada de mosquito falando. A gente coça, fica vermelho e quente a pele, né? Você coloca a mão assim, tá quente. Então, a gente precisa de uma ação oposta. O azul é incrível para isso. Então, de repente, fazer uma pomadinha ou o hidratante sólido que a gente vai fazer hoje, que leva óleo essencial, você passa nessa picada e vem com a lanterna no azul. Vocês vão ver o alívio que dá, é maravilhoso. Aí depois do azul a gente tem o índigo. Deixa eu ver se eu tenho essa cor aqui para mostrar um pouco para vocês. É um roxo bem escuro, mais ou menos esse assim. Um roxo bem escuro aqui também tem. Depois eu coloco para vocês. Mas o índigo, ele é uma cor também, assim como o azul, super analgésica. Para dores é incrível o índigo, e também é uma cor mais relaxante, estimulante da nossa espiritualidade, dá acalmada na mente. Então, sabe quando você quer meditar, quer um cantinho para você orar, para você se conectar com um bem maior, com Deus? Eu indico muito você usar o índigo, e é também uma cor que traz essa limpeza, então asepsia mesmo na pele, traz esses estímulos. O índigo também tem ação bactericida, tem uma ação adstringente, tem uma ação que diminui a pressão arterial, é incrível para esses casos. O índigo, ele é uma cor que tem atividade bactericida, desinfetante, de contrair veias, artérias, então quando a gente precisa dessa ação. Ele é bem parecido com o violeta, que é a próxima cor, que é super tranquilizante, acalma o sistema nervoso, diminui a fome, então é o oposto daquela... Vocês pode pensar, tem restaurante que usa cor violeta? Não sei se vocês já pensaram, mas se tiver, a gente não associa com isso, porque não tem muito a ver. É uma cor de mais limpeza, dessa asepsia, desinfetante. Isso eu tô falando tanto na percepção quanto na ação no nosso organismo, tá? Então, uma cor tranquilizante também de conexão. Bom, vocês mandaram algumas perguntinhas sobre cromoterapia lá no @Instituto Naturale, e eu tenho aqui as perguntas que vocês mandaram. Bom, da @Fernanda_terapeuta oficial. Ela perguntou: a cromoterapia auxilia as emoções? Sim, exatamente como a gente falou no campo emocional, né? Tanto nessa ação do sistema nervoso, quanto desse estímulo da percepção das cores, que pode promover o relaxamento, pode promover o estímulo, e isso vai afetar diretamente as nossas emoções. A próxima pergunta foi da @Tati Bonassa. Muito obrigada pelas perguntas, viu, Fernanda e Tati? Quanto tempo leva para fazer efeito uma aplicação de cromoterapia? Ótima pergunta. Isso vai depender muito da pessoa, da condição e da forma que a gente estiver aplicando. Então, como eu falei, eu indico muito a gente associar terapias. Associa a cromoterapia com a aromaterapia para esse problema de pele, toma sua água solarizada ao mesmo tempo que você está tomando o seu floral. Eu indico muito essa integração, e aí vai depender da questão. Algumas vão levar algumas horas para trazer o relaxamento, por exemplo, abaixar a febre
em 1 hora eu conseguia baixar a febre da minha filha com a aplicação do azul. De repente, uma febre mais alta, se for em relação a uma infecção mais aguda, não daria para a gente atuar somente com a cromoterapia dessa forma. Outras questões, como o estresse crônico, se a gente for falar, então tá aplicando o azul com a lanterna, também tá tomando água solarizada, tudo mais, vai precisar de alguns ciclos de tratamento, uma questão que vem de muito tempo, certo? Então vai precisar desse espaço. E bom, a boa notícia é que você que está assistindo aqui o nosso programa vai ter uma condição mega especial na nossa formação em cromoterapia. Então é só usar o código cupom NATOVIDA, né? Um código de desconto aqui para esse link que está aparecendo aqui abaixo para vocês no QR Code. Se você desejar se aprofundar nessa terapia, a gente aqui do Instituto dá essa formação para você e dá uma olhadinha então o que você vai encontrar nesse curso. Bom, então é aí um pouco da plataforma para vocês, ó, dá para colocar a velocidade que você quiser, a qualidade 1080 para melhorar ainda mais. As aulas são legendadas, como vocês podem ver, com ótima qualidade, com vídeos interativos, com imagens também que vão aparecendo durante os vídeos para vocês entenderem melhor dos assuntos. Tem aulas com slides, aulas práticas explicativas, dá para você avaliar a aula, marcar como concluída. Ali na lupa, ó, colocar a queixa e aí vai aparecer qual cor usar. Comentários, você comenta, eu mesma, sua professora, respondo. Tem materiais anexos em vários formatos para você baixar, imprimir, como desejar. Tem diversas aulas super interativas, aulas mão na massa, práticas mesmo, ensinando o passo a passo de como fazer, como atuar profissionalmente. Vocês vão adorar.